Lena Caetano, muito boa tarde a ti, boa tarde também pro amigo, pra amiga de casa. Passadas as festas de Natal, de Ano Novo, a gente começa a se perguntar em hábitos que quer cultivar nesse ano que está começando de 2023, não é mesmo? E junto com esses hábitos, tem os hábitos alimentares, o que comemos, a forma que comemos, isso entra na balança em todos os sentidos da expressão. E para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui comigo o nutricionista Maicon Link, que vai nos explicar algumas dúvidas minhas, de você que está em casa, que vai explicar e a gente vai entender melhor sobre tudo isso. Maicon, boa tarde, bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, boa tarde. É uma grande satisfação estar aí com vocês e iniciando esse ano, né, 2023, com muita alegria e prosperidade, com toda certeza. Exatamente, Maicon. Começo te perguntando a principal dúvida que deve ter surgido no telespectador. Começar o ano novo, vamos começar com hábitos novos, é importante, né? Fundamental, né? Ano novo, vida nova, muitos falam isso, né? E ela começa, né, a vida nova quando a gente começa a tomar algumas ações diferentes, colocar em prática tudo aquilo que a gente pensou no início do ano, né? No primeiro dia do ano, quando a gente está fazendo a virada do ano, a gente pensa, nossa, esse ano vou cuidar um pouco mais da minha saúde, vou investir nisso, e tudo começa colocando em prática. E isso, com toda certeza, vai gerar muito mais resultados. Maicon, qual é o primeiro passo para quem quer buscar uma alimentação mais saudável? O que é a primeira coisa a ser feita e pensada também? Bom, o primeiro passo, na verdade, existem alguns passos fundamentais, né? O primeiro passo é você começar a organizar um pouco mais a sua vida, né? Você olhar dentro da tua rotina e dividir ela. Qual o teu horário de acordar? Qual o teu horário do almoço? Qual o teu horário que você poderia talvez fazer alguns lanches, né? Qual o teu horário de dormir, né? Com isso tudo, você acaba planejando melhor a tua organização e começando não só através da tua alimentação, começar a organizar outras coisas no teu dia a dia, né? Então, uma outra coisa que é importante as pessoas pensarem nesse início de ano, que a gente começa motivado, é que não basta apenas motivação. É preciso a gente começar a ter uma mentalidade um pouco diferente, que seria uma mentalidade mais de disciplina, uma mentalidade um pouco mais de constância, né? Entender, às vezes, na alimentação, que às vezes a gente não precisa ser 8 ou 80 o tempo todo, né? A gente precisa cortar tudo agora que o ano começou e começar, de fato, aos poucos, dar os primeiros passos para essa mudança, que eu posso falar já na sequência. Pois é, tu citaste aí uma palavra que eu penso que é muito importante para quem quer mudar hábitos, que é constância, né? Sem ela, não funciona, né, Maicon? Exatamente, né? Até porque ela é fundamental para todas as áreas da nossa vida, né? O sucesso no trabalho, sucesso na alimentação, sucesso com a mudança de hábitos, né? Porque é a partir daí que você consegue ter resultados sólidos e consistentes ao longo do tempo, que você consegue mudar a tua vida para melhor e ver um futuro com uma luz muito mais clara ao seu favor, né? Michael, quem está assistindo agora e pensando assim, olha, eu até quero mudar, mas é muito complicado, é muito difícil, não vai dar certo, o que pode fazer? Porque tem muita gente que acaba pensando assim, é mais fácil, né, Michael? Sim, sim, sim. Eu sempre falo, né? Mudar dói, mas continuar do mesmo jeito também dói. Às vezes a gente precisa escolher algum dos caminhos, né? Mas eu vou falar para vocês algo bem fácil, bem prático e que vocês já conseguem colocar em prática hoje mesmo e já ao final do dia sentir uma melhora. Por exemplo, quando você pensa numa mudança de hábito, a gente já pensa em comprar sal rosa, comprar tudo que é coisas integrais, mas na verdade você não precisa disso, né? Você não precisa, na hora que você começa a mudar, mudar toda a tua rotina, porque esse não é o foco. O foco é você usar aquilo que você tem em casa para conseguir ter resultado, gastando pouco muitas vezes, inclusive, né?
Como, por exemplo, quando você pensa na mudança de hábitos, você não precisa cortar tudo aquilo que você gosta do teu dia a dia ou comprar coisas muito diferentes, né? Não vai ser muito difícil. O simples fato de você começar a organizar um pouquinho mais a tua vida. E o que que eu me refiro a organizar? Por exemplo, né? Consumir, por exemplo, um cafezinho da manhã é uma boa alternativa. Você já não chega no teu trabalho com tanta fome, né? Ao longo da manhã, consumir um pouquinho mais de água, por exemplo. Isso vai aumentar a tua disposição no teu trabalho, você vai se sentir muito mais ativo e, consequentemente, também você vai ter mais saciedade para a próxima refeição, porque às vezes você não está com fome, você está com sede, né? Isso por quê? Porque a maior parte do nosso corpo, 70%, é água. Se a gente não tem água, tá faltando alguma coisa, né? E o nosso corpo às vezes não consegue identificar tanto se é fome ou se é sede. Então é um bom começo. Por exemplo, no seu almoço, uma boa alternativa, né, é você começar a comer talvez pela salada, legumes, verdura. Não precisa cortar nada da tua alimentação. Só você começando a mudar um pouco mais a ordem com que você se alimenta e se alimentar um pouquinho mais lentamente, mastigando um pouco mais, apreciando um pouco mais os alimentos, empiricamente você vai perceber que já vai se alimentar com menos calorias. E isso no processo de perca de gordura, mudança de hábitos, é muito fundamental, né? E assim ao longo do dia, talvez se organizar, ter uma constância de levar um lanche, talvez para o trabalho, para a faculdade, né? Para a escola, as crianças, né? Isso com toda certeza vai fazer diferença ao longo do tempo. Então, essa organização. E ao mesmo tempo, às 5, 6 horas da tarde, talvez, não ficar com tanta fome, não esperar até o jantar. Ali nesse finalzinho de tarde, é interessante fazer um lanchinho. Por exemplo, até poderia, talvez, né? Tem algumas pessoas que não têm intolerância ao glúten, por exemplo, poderia fazer um sanduíche, né? Tomar alguma batida com leite, frutas, né? São boas alternativas para você fazer ali um lanchinho da tarde e à noite ainda o jantar, porque muitas pessoas às vezes têm receio de jantar, né? E faz muito bem jantar, né? Você pode jantar, fazer um jantarzinho mais leve, com ovos, uma carninha, né? Você utilizar talvez uma salada, legumes à noite. E eu acabei de falar, uma boa alimentação simples, prática, fácil, que não precisa de muita coisa nova. Isso tudo vocês têm em casa, né? Então, isso vocês já conseguem colocar em prática e vocês com toda certeza vão chegar no dia muito mais dispostos, não tão cansados e ainda com disposição, talvez, para fazer um pouquinho de exercício físico, né? Ou ficar com um pouquinho mais com a tua família, aproveitar seus filhos, aproveitar a esposa, né? Aproveitar os pais e com toda certeza isso vai gerar muito resultado ao longo do tempo, se você conseguir manter um pouquinho de constância. Maicon, e são dicas bem simples, como tu estavas referindo aí, começar com o que tem em casa, né? Às vezes as pessoas imaginam algo muito mirabolante e não é por aí. E um bom aliado é o verão para isso tudo, né, Maicon? A alimentação de verão já tende a ser mais leve, né? Aquela alimentação mais leve, mais fresquinha também. O verão contribui muito para quem quer dar esse passo, né? Mas, então aproveitar essa fase, né? Aproveitar esse verão agora, principalmente já para que no próximo verão que vai vir lá em 2024, né? O que que vai acontecer? Você vai estar muito melhor do que inclusive hoje, né? A visão que você precisa ter não é somente o que você precisa fazer agora, mas como que você quer estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Com isso, o verão agora facilita muito, porque fica mais fácil para você fazer uma atividade física, fica mais fácil para você consumir um pouco mais de água, né? Uma boa dica agora para o pessoal que está indo para a praia, está viajando, né? É ter um bom consumo de água. Mas quanto de água, Maicon? Olha só, entre 30 a 50 ml para cada quilo que você pesa. Se você pesa, vamos supor, 80 quilos, 80 quilos vezes 30 ml, vocês podem fazer a conta. Isso seria uma conta mínima, né? Então, algo que vocês conseguem consumir ao longo do dia, né? Seria
2,4 litros aproximadamente, a 4 litros, seria uma boa quantidade de água que vocês podem consumir, né? Muitas pessoas acabam falando que 2 litros de água é o suficiente. Na verdade, para muitas pessoas, isso é muito aquém daquilo que deveria tomar, né? Então, uma boa alternativa é você se hidratar um pouquinho mais. E agora que está mais calor ainda nesse verão, fica muito mais fácil de você consumir verduras, legumes. Uma boa dica é você consumir no almoço e no jantar. Uma boa dica também é você consumir pelo menos 2 porçõezinhas de frutas ao longo do dia. Mas, Maicon, qualquer fruta funciona? Imaginem só. Vocês podem comer todas as frutas, né? Tá tudo bem. Não precisa ter nenhuma restrição com frutas. A não ser que você não goste de alguma fruta, mas você pode comer, cai muito bem agora geladinha, né? Uma melancia é muito bom nessa época, melão, mamão, né? São várias outras frutas que estão nessa época agora que você pode consumir, que tem a sazonalidade, que são boas e baratas ainda, né? Então, cabe muito bem na rotina. Exatamente. E, Maicon, tu és um nutricionista clínico, né? Atuas aí na tua clínica de nutrição. Qual é a principal fala que tu acompanhas assim nos pacientes? O que eles mais se referem a quando querem mudar realmente esses hábitos, que é o que nós estamos falando aqui? Hoje, eu acredito que eu tenho um pouco de experiência, né? Depois de atender mais de 2.500 pacientes diferentes, de montar mais de 25 mil dietas, né, diferentes, a gente acaba tendo experiência, né? E esse tipo de experiência a gente acaba transmitindo para os nossos clientes, que eu sempre falo para os nossos pacientes, que eu sempre falo, né? A questão de como é que eu consigo, ao longo do tempo, transmitir o máximo de conhecimento para aqueles que procuram e acreditam no meu trabalho, né? Uma das coisas que eu sempre falo é esquecer uma frase que as pessoas pensam, ou é 8 ou 80, ou eu faço tudo ou eu faço nada. E as pessoas muitas vezes esquecem, né? Quando eu falo isso para vocês, inclusive, eu falo para mim, a gente esquece da arte de fazer um pouquinho todos os dias, né? Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu gosto muito, que é: faça o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Então, se você consegue hoje fazer 20 minutos de exercício, faça. Tá tudo bem. Se você consegue fazer 10 minutos, tá tudo bem. E aí você já consegue dar uma sinalização cerebral que você fez o teu dever de casa. E isso vai gerar uma satisfação, uma percepção de estar no caminho correto, uma percepção de sucesso. Porque o sucesso não é chegar no caminho final, mas é a percepção de estar na direção correta, na direção que você deveria fazer até chegar no resultado que você quer. Isso vai manter você ter disciplina, constância, né? O exercício físico que tu estavas comentando agora, né, uma simples caminhada, 10, 20 minutos por dia, isso tudo acaba contribuindo e ajuda, não é a quantidade, que é o que tu estavas comentando, e sim a qualidade, né? Exatamente, porque toda criação de hábito, existe normalmente que a gente chama, né, que é duas formas como a gente cria novos hábitos. A primeira, forte impacto emocional, uma coisa que normalmente tem algo que te traumatiza muitas vezes, né, principalmente o fator negativo pesa muito, ou você tem a repetição, né? A repetição ao longo do tempo faz com que você crie novos hábitos. Então, existem normalmente essas duas formas para que você crie novos hábitos. Ou você tem algum trauma com a saúde, você tem às vezes algum problema sério de saúde, um infarto, um AVC, algo nesse sentido, que a partir daquele dia te desperta o interesse de mudar, né? Te desperta o desejo e a necessidade dessa mudança. Ou você começar a inserir ao longo do tempo essa pequena mudança, dia após dia. A questão é sempre se imaginar. Imagine você
como você vai estar daqui a um ano se hoje você começar a dar o primeiro passo, amanhã dar o segundo passo, depois da manhã dar o segundo passo. Porque lembre-se que é o seguinte, o tempo ele vai passar igual, você mudando ou não. A questão é, como que você vai passar ao longo do tempo? Se lamuriando muitas vezes ou tomando ações diferentes do que você tomou no passado? Então, tem sempre essa questão. Fazer um pouquinho todos os dias é muito melhor do que fazer zero. Isso com toda certeza vai somar muito mais lá na frente quando você fazer um pouquinho todos os dias. É, e de pouquinho em pouquinho se vai longe, né? Maicon, muito obrigado por estar conosco aqui na TV Cachoeira, no NT Sul. Sucesso aí nos trabalhos e um excelente 2023 para ti e para os teus também. Um excelentíssimo ano para todos nós e vamos para cima. Pra cima, exatamente. Helena Caetano, amigo ou amiga de casa, conversamos com o Maicon Link, nutricionista, que nos trouxe algumas dicas aí, quer mudar, sentiu na virada do ano que, né, deu aquele start para mudança? Então tá aí, bora começar. Se você perdeu essa entrevista, pode conferir nas nossas redes sociais também. Helena Caetano, vamos mudar um pouco os hábitos? Volto contigo pro estúdio.